Vamos nos concentrar em Jesus. Relaxar nosso corpo. Colocar os polegares no centro das mãos. Fechar com delicadeza as mãos. Vamos suavizar o rosto. Soltar os maxilares. Toda a cabeça e face. Pescoço, ombros. Vamos sentir a luz divina em nós. Vamos sentir que a luz divina nos acolhe e nos fortalece. Sintamos essa luz divina como uma luz verde fosforescente que envolve todos os nossos corpos, os corpos sutis e os corpos físicos, trazendo para eles um escudo de proteção. E essa luz verde é ampla, se estende da cabeça aos pés em repetidas camadas. Ela se espalha em todas as paredes, no teto, nos alicerces e em toda a atmosfera. A luz verde é visível, ela é maravilhosa, brilhante como o sol. Percorre e se fundamenta em todos os hospitais, todos os asilos, todas as prisões, todos os hospícios recebem essa energia luminosa e verde que se espalha para todas as criaturas, para todos os doentes das UTIs, para todos os doentes dos quartos, para os médicos, enfermeiros, agentes da saúde. E essa luz se espalha intensamente em toda a atmosfera, curando todas as criaturas. Lá vai e se solidifica no nosso planeta, dentro e fora, em repetidas camadas. Numa proteção indescritível, ela se torna presente, luminosa e brilhante. A luz verde é intensa. Nesse instante, sintamos a luz verde. Um ser de luz divino, infinito, Hilarion, entra no local onde você estiver, todo vestido de verde, luminoso e brilhante. Pertence à grande fraternidade branca universal. É um ser que cura, que energiza e fortalece. Estende as mãos sobre sua cabeça e você recebe essa energia pura, divina e curativa. E vai penetrar todos os átomos, todas as moléculas, todos os nêutrons, todas as partes mínimas de todos os corpos. E há uma restauração. Há um processo divino de cura. Sente essa luz que se projeta em todos os seus corpos, formando escudos de proteção. Esse ser é um ser maravilhoso. De seu coração saem raios luminosos, verdes, que se ligam ao seu coração. Você recebe uma força maior. Concentre-se cada vez mais. Hilarion é sábio. Suas mãos estendidas sobre a sua cabeça irradiam a luz verde, cintilante, brilhante, que se espalha em todos os corpos, desfazendo, desintegrando, desmaterializando todos os nódulos energéticos. Esse momento é especial. Concentre-se em sua cura. Abra seus canais para o nível superior, nível da energia, da abertura dos caminhos, da saúde, da alegria, do desenvolvimento superior. A consciência maior vem para todos que estão aí presentes. Nesse momento, ele te cobre com um manto verde que se fecha em todos os corpos,
formando escudos de proteção. Hilarion entrega em suas mãos uma taça com um líquido verde. É o líquido da cura. Agradeça e beba devagar esse líquido. Veja-se bebendo o líquido da cura. Um momento especial este. Com a mão direita, ele toca a região do seu coração. Vai nas suas costas, toca sua cabeça atrás, colocando nela uma chama verde que fica permanentemente aí, te afastando de influências externas. Nada te atinge. As portas do mal estão fechadas. Ele coloca cada mão em cada pulmão. E os 2 pulmões se iluminam. Seu coração, seus pulmões, seus rins, seus quadris, a musculatura, o estômago, intestino delgado, intestino grosso, tudo se ilumina. Nódulos energéticos são desintegrados totalmente. A luz passa pelos 2 braços, pelas 2 pernas e pés. Cápsulas de luz verde se espalham em todo o ambiente, em todo o céu e em toda a terra, em todo o planeta. As portas do mal estão fechadas definitivamente. Nada interfere. A luz bendita, verde, cobre intensamente todo o planeta e todo o universo. As pessoas que estão nas UTIs, nos quartos, os doentes são cobertos por essa luz. A atmosfera toda é penetrada pela luz divina da cura e da esperança. Seres bondosos, mentores de espaço, se espalham em todas as direções para realizar esse trabalho humanitário. Médicos e enfermeiros, agentes da saúde são auxiliados. E a luz perene, luminosa, verde, se espalha como um grande oceano. No nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa rua, em todas as direções, e nada interfere. A força de Deus está presente, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Inspira profundo, expira. Inspira profundo, expira. Inspira profundo, expira. Sente paz. Agora vamos ler o Evangelho. Se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo, como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali.
Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Nossa, que bonito isso, né? É. Muito linda essa parte em que estamos aqui reunidos, realizando o Evangelho no lar. Que essas orações auxiliem nossa família, nossos antepassados, as pessoas do livro de preces e todos os seres do universo. Amém. Vamos continuar o livro de Home, Música e uma Visão da Morte. Home fora doentio desde seu nascimento. De vez em quando, seu trabalho era interrompido pela doença. Ele sofria de tuberculose, mais avançada num pulmão do que em outro. Essa pode ter sido a razão pela qual via que seu poder, como dizia, se afastava dele por alguns períodos. Talvez estivesse doente demais para usá-lo. Poderia naturalmente usar também a perda do poder como desculpa quando não desejava trabalhar. Esse período da sua vida foi caracterizado por uma inquietação que não lhe permitia ficar num lugar durante muito tempo. Vivia em constante mudança, fazendo do papel de hóspede uma profissão. Em anos posteriores, Sir Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes e ardente partidário de Holmes, declarou que o jovem médium dispunha de pequena renda particular, que, entretanto, não era suficiente para mantê-lo. Apesar de sua difícil posição financeira, Holmes continua a recusar dinheiro para trabalhar em sessões. Trabalhava apenas como hóspede convidado, em pé de igualdade com seus hospedeiros e outros convidados. Convivia geralmente com a alta sociedade. Contudo, em certa ocasião, num período na cidade de Nova York, teve prazer em ir para junto dos pobres e levar alegria a mães enlutadas, parecendo transmitir-lhes mensagens de seus filhos mortos. Com a passagem do tempo, centenas de médiuns surgidos depois das experiências das irmãs Fox, que introduziram a era do espiritismo, provaram ser falsos. Muitos eram velhacos. Peraí, que provou ser falso? Com a introdução? Centenas de médiuns surgidos. Muitos eram velhacos que se aproveitavam da credibilidade das pessoas, pretendendo trazer da sepultura conselhos sobre finanças. Esses conselhos quase sempre eram recomendações para que os vivos confiassem seu dinheiro ao médium, que prontamente o roubava. Holmes também foi atacado pelos descrentes. Em todos os casos, porém, seus detratores foram confundidos. Não chegou a convencer cada um dos que duvidavam, mas demonstrou positivamente ser diferente dos demais médiuns. Entre os que fizeram investigações sobre Holmes esteve um grupo chamado Conferência de Nova York sobre Espiritismo.
Entre seus membros estavam o Dr. John Gray, Dr. Robert Hare, da Universidade da Pensilvânia, e o juiz John Edmunds, do Supremo Tribunal de Nova York. O que se segue consta de um extrato de um dos relatórios das conferências. Sobre a mesa a qual estávamos sentados, havia papéis soltos, um lápis, 2 velas e um copo com água. A mesa foi usada pelos espíritos para as respostas às perguntas que lhes fazíamos. A primeira peculiaridade que observamos foi que, por mais violentamente que a mesa fosse movida, os objetos que estavam sobre ela conservavam a sua posição. Quando acabávamos de fazer essa observação com a atenção devida, a mesa, que era de mogno e perfeitamente lisa, elevou-se num ângulo de cerca de 30 graus, mantendo imóveis os objetos que sustentava. Fizemos a mesa retornar à sua posição normal e, de novo, à posição que tomara antes, isso por muitas vezes. Eles, os espíritos ativos, foram então solicitados a elevar a mesa para o mesmo ângulo anterior, retirando o lápis e deixando os demais objetos em seus lugares. A mesa foi levantada, o lápis rolou para fora dela e as outras coisas conservavam-se imóveis. Continuaram eles com aquele jogo, pedindo que diferentes objetos rolassem para fora da mesa e os outros ali permanecessem. Isso pôde ser imitado hoje com auxílio de uma mesa especialmente arranjada, com eletromagnetos aplicados aos objetos, soltos cada um por sua vez, pelo corte dos interruptores. Eletromagnetismo foi usado para truques mágicos daquele tempo. O francês Robert Houdini usou-os para fazer uma caixa de ferro alternativamente leve e pesada. Aquelas demonstrações impressionaram muito o juiz Edmunds, e tanto que ele contribuiu mais tarde com um prefácio para a 2ª série das Memórias de Home. Mesas que se inclinaram sem deixar cair os objetos nessa posição, nela pousados, eram um caso novo. Home continuava a acrescentar interesse em suas sessões, adicionando novos feitos, tais como demonstrações de levitação e, mais tarde, a espantosa demonstração em que, aparentemente, flutuou para fora de uma janela, voltando através da outra, no terraço, no 3º andar de uma casa de Londres. Em 1853, enquanto estava em Boston, Home acrescentou mais uma demonstração incomum às suas sessões. Tratava-se de música espírita. Dizia ele que aquilo tinha acontecido pela primeira vez quando dormia, tendo o quarto se enchido de uma harmonia em tão alto som que acordou as demais pessoas da casa. Dizia ele que de início não acordou com a música e só teve conhecimento dela quando os outros lhe disseram o que tinham ouvido. Essa música espectral desenvolveu-se aos poucos até ser ouvida nas sessões de Daniel. Então
vindas com a música invisível, as manifestações se tornaram visíveis. Uma guitarra que aparentemente tocava sozinha. Isso aconteceu durante uma sessão para a Conferência de Nova York, do juiz Edmonds. Uma guitarra que estava a um canto da sala foi vista a mexer-se. Daniel colocou-a sobre a mesa diante dos presentes. Nessa posição, diz o relatório da conferência, a guitarra foi tocada repetidamente. Mão alguma foi vista perto dela. E o relatório continua. Não havia oportunidade para truques. A sala estava suficientemente clara para todos verem a posição exata de cada pessoa e de cada coisa naquele aposento. O relator prosseguiu dizendo que a música era adequada, mas não do mais alto grau artístico. Evidentemente, o espírito guitarrista, se realmente ele fosse isso, tomou algumas lições para mais tarde, pois mais tarde apareceu outro relatório sobre uma sessão diferente, na qual havia uma guitarra de tamanho e peso incomuns, que tocava sozinha. A guitarra, a uma distância de quase 2 metros do grupo assistente, foi lindamente tocada, durante vários minutos, por algum outro poder que não o de quem quer que fosse, que ali estivesse corporalmente presente. O instrumento estava parcialmente na sombra e não era possível ver a mão que tangia as cordas, mas a música mostrava-se supremamente bela. Tinha caráter de todo novo para os que a ouviam, mais doce e mais suave do que tudo quando até então eu ouvira. Trechos dela pareciam cheios de uma certa suave e agreste melodia, que parecia ser o eco de outra música, muito distante, e para cuja delicada doçura não havia palavras. O autor desse relatório diz que, em sua excitação, inclinou-se para a frente e incidentalmente apagou a lâmpada. Com as antiquadas lâmpadas de querosene, isso pode ocorrer se algo momentaneamente tapar o tubo de vidro, cortando o ar em torno do pavio. Foi provavelmente o que aconteceu. O autor diz: havendo, porém, uma boa luz que se refletia sobre nós, vinda de uma lareira de brasas acesas que se localizava diretamente diante do grupo de convidados. Decidiu-se não romper o círculo para acender novamente a lâmpada e a sessão continuou. A guitarra foi levada para o canto oposto da sala, a fim de que se visse se ela continuaria a tocar distante do médium. Não se fez isso porque alguém duvidasse da seriedade de Home, que podia ser visto claramente e não for envolvido, tanto quanto todos poderiam dizer, na misteriosa exibição musical. Imagina-se que um médium tenha determinadas qualidades que as pessoas comuns não possuem. Isso lhes permite o contato com os espíritos. Todos estavam curiosos para saber se tal efeito poderia ser sentido a uma distância maior. Poderia, já que a guitarra continuou tocando enquanto estava num canto a mais de 4 metros de distância. Para aqui, que agora já vem... Deixa eu ver. Vou pôr o... Já vem o quê? Hein? Agora já vem o quê? Aqui.
Nossa, feliz. Vamos nos concentrar em Jesus. Relaxar nosso corpo. Colocar os polegares no centro das mãos. Fechar com delicadeza as mãos. Vamos suavizar o rosto. Soltar os maxilares. Toda a cabeça e face. Pescoço, ombros. Vamos sentir a luz divina em nós. Vamos sentir que a luz divina nos acolhe e nos fortalece. Sintamos essa luz divina como uma luz verde fosforescente que envolve todos os nossos corpos, os corpos sutis e os corpos físicos, trazendo para eles um escudo de proteção. E essa luz verde é ampla, se estende da cabeça aos pés em repetidas camadas. Ela se espalha em todas as paredes, no teto, nos alicerces e em toda a atmosfera. A luz verde é visível, ela é maravilhosa, brilhante como o sol. Percorre e se fundamenta em todos os hospitais, todos os asilos, todas as prisões, todos os hospícios recebem essa energia luminosa e verde que se espalha para todas as criaturas, para todos os doentes das UTIs, para todos os doentes dos quartos, para os médicos, enfermeiros, agentes da saúde. E essa luz se espalha intensamente em toda a atmosfera, curando todas as criaturas. Lá vai e se solidifica no nosso planeta, dentro e fora, em repetidas camadas. Numa proteção indescritível, ela se torna presente, luminosa e brilhante. A luz verde é intensa. Nesse instante, sintamos a luz verde. Um ser de luz divino, infinito, Hilarion, entra no local onde você estiver, todo vestido de verde, luminoso e brilhante. Pertence à grande fraternidade branca universal. É um ser que cura, que energiza e fortalece. Estende as mãos sobre sua cabeça e você recebe essa energia pura, divina e curativa. E vai penetrar todos os átomos, todas as moléculas, todos os nêutrons, todas as partes mínimas de todos os corpos. E há uma restauração. Há um processo divino de cura. Sente essa luz que se projeta em todos os seus corpos, formando escudos de proteção. Esse ser é um ser maravilhoso. De seu coração saem raios luminosos, verdes, que se ligam ao seu coração. Você recebe uma força maior. Concentre-se cada vez mais. Hilarion é sábio. Suas mãos estendidas sobre a sua cabeça irradiam a luz verde, cintilante, brilhante, que se espalha em todos os corpos, desfazendo, desintegrando, desmaterializando todos os nódulos energéticos. Esse momento é especial. Concentre-se em sua cura. Abra seus canais para o nível superior, nível da energia, da abertura dos caminhos, da saúde, da alegria, do desenvolvimento superior. A consciência maior vem para todos que estão aí presentes. Nesse momento, ele te cobre com um manto verde
que se fecha em todos os corpos, formando escudos de proteção. Hilarion entrega em suas mãos uma taça com um líquido verde. É o líquido da cura. Agradeça e beba devagar esse líquido. Veja-se bebendo o líquido da cura. Um momento especial este. Com a mão direita, ele toca a região do seu coração. Vai nas suas costas, toca sua cabeça atrás, colocando nela uma chama verde que fica permanentemente aí, te afastando de influências externas. Nada te atinge. As portas do mal estão fechadas. Ele coloca cada mão em cada pulmão. E os 2 pulmões se iluminam. Seu coração, seus pulmões, seus rins, seus quadris, a musculatura, o estômago, intestino delgado, intestino grosso, tudo se ilumina. Nódulos energéticos são desintegrados totalmente. A luz passa pelos 2 braços, pelas 2 pernas e pés. Cápsulas de luz verde se espalham em todo o ambiente, em todo o céu e em toda a terra, em todo o planeta. As portas do mal estão fechadas definitivamente. Nada interfere. A luz bendita, verde, cobre intensamente todo o planeta e todo o universo. As pessoas que estão nas UTIs, nos quartos, os doentes são cobertos por essa luz. A atmosfera toda é penetrada pela luz divina da cura e da esperança. Seres bondosos, mentores de espaço, se espalham em todas as direções para realizar esse trabalho humanitário. Médicos e enfermeiros, agentes da saúde são auxiliados. E a luz perene, luminosa, verde, se espalha como um grande oceano. No nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa rua, em todas as direções, e nada interfere. A força de Deus está presente, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Inspira profundo, expira. Inspira profundo, expira. Inspira profundo, expira. Sente paz. Agora vamos ler o Evangelho. Se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo, como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano
estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Nossa, que bonito isso, né? É. Muito linda essa parte em que estamos aqui reunidos, realizando o Evangelho no lar. Que essas orações auxiliem nossa família, nossos antepassados, as pessoas do livro de preces e todos os seres do universo. Amém. Vamos continuar o livro de Home, Música e uma Visão da Morte. Home fora doentio desde seu nascimento. De vez em quando, seu trabalho era interrompido pela doença. Ele sofria de tuberculose, mais avançada num pulmão do que em outro. Essa pode ter sido a razão pela qual via que seu poder, como dizia, se afastava dele por alguns períodos. Talvez estivesse doente demais para usá-lo. Poderia naturalmente usar também a perda do poder como desculpa quando não desejava trabalhar. Esse período da sua vida foi caracterizado por uma inquietação que não lhe permitia ficar num lugar durante muito tempo. Vivia em constante mudança, fazendo do papel de hóspede uma profissão. Em anos posteriores, Sir Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes e ardente partidário de Holmes, declarou que o jovem médium dispunha de pequena renda particular, que, entretanto, não era suficiente para mantê-lo. Apesar de sua difícil posição financeira, Holmes continua a recusar dinheiro para trabalhar em sessões. Trabalhava apenas como hóspede convidado, em pé de igualdade com seus hospedeiros e outros convidados. Convivia geralmente com a alta sociedade. Contudo, em certa ocasião, num período na cidade de Nova York, teve prazer em ir para junto dos pobres e levar alegria a mães enlutadas, parecendo transmitir-lhes mensagens de seus filhos mortos. Com a passagem do tempo, centenas de médiuns surgidos depois das experiências das irmãs Fox, que introduziram a era do espiritismo, provaram ser falsos. Muitos eram velhacos. Peraí, que provou ser falso? Com a introdução... Centenas de médiuns surgidos. Muitos eram velhacos que se aproveitavam da credibilidade das pessoas, pretendendo trazer da sepultura conselhos sobre finanças. Esses conselhos quase sempre eram recomendações para que os vivos confiassem seu dinheiro ao médium, que prontamente o roubava. Holmes também foi atacado pelos descrentes. Em todos os casos, porém, seus detratores foram confundidos. Não chegou a convencer cada um dos que duvidavam, mas demonstrou positivamente ser diferente dos demais médiuns. Entre os que fizeram investigações sobre Holmes esteve um grupo chamado Conferência de Nova York
sobre espiritismo. Entre seus membros estavam o Dr. John Gray, Dr. Robert Hare, da Universidade da Pensilvânia, e o juiz John Edmunds, do Supremo Tribunal de Nova York. O que se segue consta de um extrato de um dos relatórios das conferências. Sobre a mesa a qual estávamos sentados, havia papéis soltos, um lápis, 2 velas e um copo com água. A mesa foi usada pelos espíritos para as respostas às perguntas que lhes fazíamos. A primeira peculiaridade que observamos foi que, por mais violentamente que a mesa fosse movida, os objetos que estavam sobre ela conservavam a sua posição. Quando acabávamos de fazer essa observação com a atenção devida, a mesa, que era de mogno e perfeitamente lisa, elevou-se num ângulo de cerca de 30 graus, mantendo imóveis os objetos que sustentava. Fizemos a mesa retornar à sua posição normal e, de novo, à posição que tomara antes, isso por muitas vezes. Eles, os espíritos ativos, foram então solicitados a elevar a mesa para o mesmo ângulo anterior, retirando o lápis e deixando os demais objetos em seus lugares. A mesa foi levantada, o lápis rolou para fora dela e as outras coisas conservavam-se imóveis. Continuaram eles com aquele jogo, pedindo que diferentes objetos rolassem para fora da mesa e os outros ali permanecessem. Isso pôde ser imitado hoje com auxílio de uma mesa especialmente arranjada, com eletromagnetos aplicados aos objetos, soltos cada um por sua vez, pelo corte dos interruptores. Eletromagnetismo foi usado para truques mágicos daquele tempo. O francês Robert Houdini usou-os para fazer uma caixa de ferro alternativamente leve e pesada. Aquelas demonstrações impressionaram muito o juiz Edmunds, e tanto que ele contribuiu mais tarde com um prefácio para a 2ª série das Memórias de Home. Mesas que se inclinaram sem deixar cair os objetos nessa posição, nela pousados, eram um caso novo. Home continuava a acrescentar interesse em suas sessões, adicionando novos feitos, tais como demonstrações de levitação e, mais tarde, a espantosa demonstração em que, aparentemente, flutuou para fora de uma janela, voltando através da outra, no terraço, no 3º andar de uma casa de Londres. Em 1853, enquanto estava em Boston, Home acrescentou mais uma demonstração incomum às suas sessões. Tratava-se de música espírita. Dizia ele que aquilo tinha acontecido pela primeira vez quando dormia, tendo o quarto se enchido de uma harmonia em tão alto som que acordou as demais pessoas da casa. Dizia ele que de início não acordou com a música e só teve conhecimento dela quando os outros lhe disseram o que tinham ouvido. Essa música espectral desenvolveu-se aos poucos até ser ouvida nas sessões de Daniel.
Então, vindas com a música invisível, as manifestações se tornaram visíveis. Uma guitarra que aparentemente tocava sozinha. Isso aconteceu durante uma sessão para a Conferência de Nova York, do juiz Edmonds. Uma guitarra que estava a um canto da sala foi vista a mexer-se. Daniel colocou-a sobre a mesa diante dos presentes. Nessa posição, diz o relatório da conferência, a guitarra foi tocada repetidamente. Mão alguma foi vista perto dela. E o relatório continua. Não havia oportunidade para truques. A sala estava suficientemente clara para todos verem a posição exata de cada pessoa e de cada coisa naquele aposento. O relator prosseguiu dizendo que a música era adequada, mas não do mais alto grau artístico. Evidentemente, o espírito guitarrista, se realmente ele fosse isso, tomou algumas lições para mais tarde, pois mais tarde apareceu outro relatório sobre uma sessão diferente, na qual havia uma guitarra de tamanho e peso incomuns, que tocava sozinha. A guitarra, a uma distância de quase 2 metros do grupo assistente, foi lindamente tocada, durante vários minutos, por algum outro poder que não o de quem quer que fosse, que ali estivesse corporalmente presente. O instrumento estava parcialmente na sombra e não era possível ver a mão que tangia as cordas, mas a música mostrava-se supremamente bela. Tinha caráter de todo novo para os que a ouviam, mais doce e mais suave do que tudo quando até então eu ouvira. Trechos dela pareciam cheios de uma certa suave e agreste melodia, que parecia ser o eco de outra música, muito distante, e para cuja delicada doçura não havia palavras. O autor desse relatório diz que, em sua excitação, inclinou-se para a frente e incidentalmente apagou a lâmpada. Com as antiquadas lâmpadas de querosene, isso pode ocorrer se algo momentaneamente tapar o tubo de vidro, cortando o ar em torno do pavio. Foi provavelmente o que aconteceu. O autor diz: havendo, porém, uma boa luz que se refletia sobre nós, vinda de uma lareira de brasas acesas, que se localizava diretamente diante do grupo de convidados. Decidiu-se não romper o círculo para acender novamente a lâmpada e a sessão continuou. A guitarra foi levada para o canto oposto da sala, a fim de que se visse se ela continuaria a tocar distante do médium. Não se fez isso porque alguém duvidasse da seriedade de Home, que podia ser visto claramente e não for envolvido, tanto quanto todos poderiam dizer, na misteriosa exibição musical. Imagina-se que um médium tenha determinadas qualidades que as pessoas comuns não possuem. Isso lhes permite o contato com os espíritos. Todos estavam curiosos para saber se tal efeito poderia ser sentido a uma distância maior. Poderia, já que a guitarra continuou tocando enquanto estava num canto a mais de 4 metros de distância. Para aqui, que agora já vem... Deixa eu ver. Vou pôr o... Já vem o quê? Agora já vem o quê? Aqui.
Nossa, feliz. Vamos realizar uma meditação muito importante. Existe em cada um de nós uma luz infinita. Essa meditação que você vai praticar hoje é importante para todos nós, para todo o nosso planeta, para todo o universo. A chama trina existe em cada um de nós. Importante fixá-la em seu coração, em todos os chakras, cercar-se dela em todos os sentidos, absorvê-la. Ela é um raio divino que nos pertence. Feche seus olhos. Relaxe, deixe seu corpo leve, muito leve. Solte os ombros. Vamos respirar algumas vezes, fixando o frontal. Isso é bom. Suavize mais e mais. Atenção à respiração. Inspire profundo. Suavize o abdômen. A inspiração é pelas narinas. Pode reter 5 tempos. 1, 2, 3, 4, 5. Expire profundo pela boca. Contraindo o ventre. Retenha ao mesmo tempo. Solte e relaxe. Relaxe todo o seu corpo. Inspire novamente pelas narinas. Retenha. Expire pela boca. Contraindo o ventre. Solte e relaxe. Inspire mais uma vez pelas narinas. Retenha um tempo. São 5 tempos, né? Expire pela boca. Contraia o ventre. Retenha aquele número de tempos. Solte, relaxe. Deixe seu corpo suave. Rosto descontraído. Maxilares soltos. Ombros soltos. Braços e mãos relaxados. Coloque os polegares no centro de cada mão e relaxe. Relaxe mais e mais. Sinta a suavização. Ouça agora a contagem. 5, relaxando muito e muito. 4, mais e mais. 3, 2, 1. Seu relaxamento está profundo, muito profundo. Transporte-se agora para a Cachoeira Azul, a cachoeira sagrada. Tire sua roupa e entre debaixo dela. O azul é lindo, lindo e brilhante. Veja sua imagem debaixo das águas. E as águas limpam, levam e lavam tudo aquilo que você não precisa mais. Pense naquilo que você não quer mais. E tudo sai. Deixe tudo que não serve em toda a sua vida aí, no fundo dessas águas. E essas águas purificadoras, límpidas, sagradas, limpam, lavam tudo que não serve em toda a sua existência. E tudo é levado para o fogo central da terra, onde se desintegra. Fotografe sua imagem nessa cachoeira sagrada. Sinta o azul. Sinta a beleza desse instante. Sinta a sua purificação. Tudo se desintegra. Tudo que não serve se desintegra agora, neste instante. Concentre-se e veja o que não serve em sua vida. Liberte-se. E tudo sai.
Olhe sua imagem debaixo das águas azuis. Neste momento, você atravessa a cachoeira sagrada azul, vai para um espaço lindo, todo em violeta, imenso. Seres da grande fraternidade branca universal estão presentes. Saint-Germain está presente. Sinta-o no centro, bem no centro desse espaço. Siga adiante. Saint-Germain te acompanha. Você vê a fogueira violeta. É o fogo que transforma. Ele não queima, mas ele purifica. Entre dentro dele. Purifique-se no poder das chamas violetas, que desintegram de vez tudo que você não quer mais. Dores, doenças, medos, tudo está sendo desintegrado nesse instante. Concentre-se. Liberte-se. O fogo arde. Mestres ascensionados te auxiliam. Você está sendo uma pessoa libertada de todas as amarras, de todos os liames, de tudo que traz sofrimento. Concentre-se e veja-se neste local. Fotografe sua imagem. Fogo violeta arde, arde, arde. E você está sendo uma pessoa auxiliada, como um ser que merece o melhor. Sinta a proteção e a sua segunda purificação. Sinta leveza, sinta bem-estar. Nesse momento, você absorve nos seus corpos sutis o fogo violeta que se transforma em escudos de proteção para todos os seus corpos. E você agora, saindo da fogueira, você mergulha na luz branca de Cristo. Sinta-a como um bálsamo de afeto, de paz no seu coração. A presença de Cristo está em seu ser. Sinta a luz branca que te purifica, que te renova, que te dá paz. Eu também estou sentindo. Agora, sou transportada para o espaço dourado, lindo, amplo, tudo é dourado. O céu, a atmosfera, as flores, tudo é brilhante. Há uma poltrona dourada.